Gente, vamos dar uma olhadinha na declaração. Temos o Abel Ferreira aí. Bota aí o gajo pra gente ver o técnico do Palmeiras depois do empate em 0-0 contra o Bragantino. Olha o que diz. Você não viu ainda? Então, cara, senta aí. Né? Não pegou água, pega daqui a pouco. Segura aí, olha o que disse o Abel Ferreira quando questionado sobre apetite do Palmeiras para ser campeão esse ano, por objetivos. Olha o que ele falou depois de Palmeiras 0, Bragantino 0, no Allianz Parque. Detalhe, estava no Allianz Parque assistindo o jogo, Jürgen Klopp. Ele mesmo, ninguém menos que Jürgen Klopp. Olha o que disse o Abel, roda. Aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí. Cadê? Que ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. Portanto, Deve ser porque o time do Klopp não joga o Campeonato Paulista também, né? Enfim. Fala aí, Pedrosa. Deixa pra você isso aí. Cara, assim, eu gosto do Abel. Eu sou um cara que eu sou fã do Abel, do treinador Abel Ferreira. Tanto é que a gente comentou aqui sobre possíveis nomes para a seleção brasileira e eu acho que o Abel Ferreira deveria ser cogitado, pelo menos. Deveria ser colocado aí numa lista para possíveis substitutos do Dorival Júnior. É um baita de um treinador, revolucionou realmente o futebol do Palmeiras. Talvez seja o maior treinador da história do Palmeiras. Isso tudo é indiscutível. Agora, ele se comparar com o Klopp, meus amigos, para quem não conhece um pouco de futebol internacional, ele ganhou absolutamente tudo pelo Liverpool. Coisa que não acontecia no Liverpool há mais de 10 anos. Ele ganhou Champions League, Premier League, Copa da Liga Inglesa, Copa Inglesa, Mundial de Clubes que o Abel Ferreira, que o Palmeiras do Abel Ferreira, inclusive, foi lá e tomou uma sarevada, não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, assim, por mais que o Papa ache que o Van Dijk deu uma cotovelada lá no Gabigol, era o time do Klopp. E o mais importante, o nível de competitividade do Klopp é infinitamente maior do que o nível de competitividade do Abel. O time do Klopp também é melhor. É claro, ele chegou no Liverpool e ele revolucionou o Liverpool. Inclusive, ele foi para 2 finais de Champions League com o Liverpool. Uma ele ganhou e uma ele foi derrotado pelo Real Madrid. Mas uma final que, inclusive, o Liverpool bateu de frente e o Liverpool perdeu, se eu não me engano, o Salah por uma entrada lá do Sérgio Ramos e que isso foi determinante para o campeonato. E sem contar que o grande rival do Klopp se chama Pep Guardiola. Simplesmente, na minha visão, o maior técnico da história do futebol. Então, assim, Abel Ferreira, dá uma seguradinha porque você é um baita de um técnico. Um técnico de um calibre altíssimo, mas você nem se compara com o que é o Jürgen Klopp. O Abel, estou de acordo com você, é imenso, né? O Abel, acho que dispensa qualquer julgamento nosso aqui, as conquistas você acha dele que ele quis falam por ele. ele. Você acha que ele que foi na intenção de se botar acima do Klopp? Você achou? Eu acho que ele quis comparar os feitos dele no Palmeiras aos feitos do Klopp. É o mínimo, ele não se comparou pessoalmente. Pega essa frase aí, portanto, não venha me falar de fome em títulos. Mas não são os mesmos campeonatos, não são os mesmos adversários. Eu sei, mas não é porque eu quero defender, eu também gosto muito do Abel Ferreira. Eu acho que o Abel Ferreira ele só quis exemplificar que aqui as pessoas às vezes não consideram da mesma forma. Porque se você parar para analisar também, tem o lado Palmeiras e Flamengo. Você já parou para ver nos últimos 6 anos aí? Eu falo 6 que foi as duas últimas gestões do Flamengo, agora tem a do BAP, mas as 2 gestões de 3 anos ali. Vou começar 2019, ali onde o Flamengo começou também a brilhar. De 2019 para cá, o Palmeiras e o Flamengo tem quase a mesma coisa de título. São 2 brasileiros para cada lado. São 2, uma Copa do Brasil para o Palmeiras, 2 para o Flamengo. 2 Supercopas para o Flamengo, uma para o Palmeiras. Aí o Palmeiras tem 2 Libertadores, o Flamengo 2. Cara, é muito parelho. O Palmeiras tem muito título. Estaduais acho que tá a mesma coisa. Mas isso não se discute. É justo, mas é impossível fazer esse tipo de comparação que ele fez sem contextualizar. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que ele não se comparou com o Klopp. Ele quis comparar. Ele tá comparando as conquistas. Ele cita o Klopp, ele fala, tá vendo esse senhor que teve aí? Falou 2 vezes, tá? Eu no meu tempo de Palmeiras, em 5 anos, tenho mais título do que o Klopp em 8 anos no Liverpool. O que ele quis dizer com isso?
Onde ele quis chegar? Que tipo assim, aqui eu não sou respeitado. Me desculpa, ele é respeitado, né? Sim. Ele é respeitadíssimo aqui. O problema é que muitas vezes ele tem uma postura dentro da coletiva, que é a postura que a gente criticou do Diniz. Que é como se ele soubesse muito mil vezes mais do que jornalista e como se ele estivesse fazendo um favor. E ele não tá fazendo um favor pra jornalista. Quando ele vai pra coletiva, ele não tá fazendo um favor. E veja bem, acho que eu tô fazendo aqui, vou fazer aqui uma meia-culpa de que tem muita gente ruim na nossa profissão, tá? Tem muita gente que faz perguntas capciosas, tem muita gente que faz perguntas que não foi o caso ali, totalmente embasadas. E não foi o caso ali. O Abel Ferreira, ele se estressa e ele eleva o tom dele muitas vezes na coletiva, porque ele já vem estressado de uma derrota, ele odeia perder, e tudo bem que ele odeia perder, mas ele, mesmo perdendo, ele não pode justificar o fato dele odiar perder pra chegar na coletiva e dar patada em jornalista e querer se comparar com o Klopp. Me desculpa. A questão é que não dá pra fazer uma comparação dessa quantitativa. Ele ganhou 10 títulos, eu ganhei 15. Não tô discordando de vocês, não. Tem que contextualizar que títulos foram. Eu às vezes acho que ele só quis dizer o seguinte: não sou tão respeitado quanto achava que deveria ser. Senão amanhã vai chegar um técnico do interior. Não tem comparação com o Klopp. Mas pra isso ele não precisava citar o Klopp. Senão Senão amanhã vai chegar um time do interior, da 4ª divisão, um técnico do interior, vai falar o seguinte: eu ganhei 25 títulos, mais títulos do que o Abel Ferreira e do que o Klopp. Quer dizer, você tem que contextualizar quais são os títulos. O Joel Santana tem mais títulos do que o Abel Ferreira. Entendeu? É isso. E aí? É impossível fazer essa comparação sem dizer o que está acontecendo. Se for colocar na quantidade, o Joel Santana tem muito mais título do que o Abel Ferreira. Alguém vai dizer o seguinte, eu posso concordar. O Klopp, se estivesse no lugar do Abel Ferreira, teria ganho mais títulos do que ele com esse mesmo time do Palmeiras, com as mesmas competições. Não, é isso. Fala, Raíza. Às vezes eu acho também que o Abel, ele é muito inteligente. Ele sabe tirar o foco de uma derrota do Palmeiras ou de um momento ruim do Palmeiras. Hoje está todo mundo falando dessa declaração dele e ninguém está falando, ou está falando muito pouco do Palmeiras, da atuação do Palmeiras, do jogo ruim do Palmeiras. Então acho que o Abel também é muito inteligente nesse sentido, de tirar o foco sempre com alguma coisa meio polêmica ali, para não se debater Faz muito. Deveria. Protege seu elenco como poucos. Isso é virtude, tá? É só pra... Isso é mais uma virtude que a gente reconhece do Abel Ferreira. Agora, ele não pode se comparar com o Klopp, gente. É fugir da realidade do que é o futebol, pô. Eu concordo com o Pedrosa. Tá atacando bastante. O princípio da coletiva dele é quase o mesmo do Diniz. Ele não ganhou o jogo, ele já chega com 5 pedras na mão na coletiva. Qualquer pergunta normal vira esse troço aí. Ele já chega e ataca o cara como se tivesse sido uma pergunta capciosa, uma pergunta agressiva, e não foi. Foi uma pergunta, a gente não botou a pergunta aqui, mas foi uma pergunta absolutamente normal, que ele transformou numa tempestade e atacou por tabela o pobre do Jürgen Klopp, que estava lá vendo o jogo, estava lá conhecendo o estádio do jogo no Allianz Parque. Tá? Pelo contrário, você não tem tinha um cara... desculpa lá, dessa vez o gramado, e hoje em dia o cara, se vocês entenderam dessa forma, eu não vou nem entrar nesse mérito de novo, eu acho que realmente não precisava citar o Klopp, realmente. Mas eu entendi o que ele quis contextualizar. Ok. Só que tem a questão da globalização hoje. Tu acha que o Klopp não viu? Lógico. Pra ele já. Mas é óbvio que alguém chegou pra ele aí, tá vendo? O treinador foi do Palmeiras. Lá, dá moral pros caras foi lá, o jogo aí, ó. E o que eu mais me espanto é, por exemplo, o Klopp, ele trabalha hoje no grupo do Red Bull, né? Então por isso que ele foi nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Cara, a gente tem que estar falando bem dele, falando sobre como ele pode, como ele está aqui, como ele chegar ao Brasil, visitar o Brasil, passar um pouco do conhecimento dele, passar um pouco do que ele viu de futebol, entendeu? E não, o treinador do Palmeiras que se colocar acima de um cara que veio aqui a passeio, digamos assim, a trabalho, mas ele veio passear no Brasil, ele veio conhecer o Brasil, saber um pouco da estrutura dele. A gente podia estar falando sobre como o Klopp deu uma entrevista importante ou algo desse tipo, e a gente está falando sobre um grande técnico, de um dos maiores times do Brasil, que quis se colocar acima de um treinador que hoje é top mundial. Que hoje o Guardiola, quando fala sobre qual o seu maior rival na história dos treinadores, e ele sempre fala o Jürgen Klopp. Ele fala que o Klopp foi um cara que conseguiu fazer ele evoluir dentro do futebol. Então isso pra gente, cara, é a primeiríssima prateleira do futebol. O Abel Ferreira não está na primeiríssima prateleira do futebol.